Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos, os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus. Amém? Irmãos, preste atenção. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Todos pecaram. Isso é fato. Ok? Todos pecaram. E o pecado, ele fez com que as pessoas ficassem separadas de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. A gente tem que entender que Deus não é humano, ele é espírito. Então o homem, quando pecou, ele atingiu o seu espírito, com isso separou-se de Deus. E agora, o homem, ele torna-se inimigo de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado entrou no mundo por um homem e atingiu a todos. Por isso que todos pecaram. Todos agora estão destituídos da glória de Deus. Deus amando as pessoas. Por quê? Porque Deus, o homem foi criado pela mão de Deus. Você foi criado pela mão de Deus. Aí você diz, não, eu nasci da minha mãe. Sim, mas você foi gerado dentro de um ventre. E o maior milagre na existência do ser humano é ser gerado na barriga de uma mulher. É o maior milagre. Está ali. Então você foi gerado. Aí o que aconteceu? Você herdou o pecado dos teus antepassados. A raça humana herdou o pecado dos antepassados. Herdou o pecado da mãe, herdou o pecado da avó, herdou o pecado da bisavó, foi indo, chegou lá em Adão. A raça humana herdou o pecado de Adão. Esse pecado, ele tem um resultado. O único resultado que Deus, ele falou com a sua própria boca, depois que o homem pecou, foi, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então, a morte, ela pode ser seguida, dependendo do ponto de vista, ela pode tornar aqui, dependendo do quem esteja falando, ela pode tornar-se uma morte física, mas sim também uma morte espiritual. O mais importante é a morte espiritual. Exemplo, o homem, ele pode continuar vivo. O homem pode continuar tendo a sua rotina normal, mas dentro daquele ser humano há um vazio. Dentro daquele ser humano há um espírito que provoca um vazio pela ausência de Deus. É aí onde o homem torna-se inimigo de Deus. Por mais que o homem tente se aproximar de Deus, mas se não for por intermédio de Jesus, ele nunca chega. Irmãos, a maior tristeza para um ser humano é a ausência de Deus. Jesus, Rosimar, ele já estava prevendo. Antes de ser crucificado, Jesus estava prevendo que o Pai não iria ficar com ele ali. Por isso que Jesus disse lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Por conta do pecado. Pecamos no nosso dia a dia, mas o pecado não provoca efeito de morte eterna. O que foi que Jesus veio fazer? Jesus veio cumprir a lei. Tem pessoas, Rosimar, que imaginam que Jesus veio tão somente só salvar pessoas. Não, Jesus veio cumprir a lei. Por quê? Porque agora sem a lei,
Sem a lei, Jesus cumpriu a lei, então, sem a lei, agora você pode ser justificado por quem cumpriu ela. Ok? Você é hoje justificado, não é pela lei. Exemplo, pela lei, quem vive pregando a lei, quem tem o pensamento da lei, procura fazer o quê? Sacrifício e se promover a si próprio. Procura fazer o quê? Sacrifício para agradar a Deus com seus atos. Não é assim que Deus se agrada de você. Campanha para Deus restaurar a família de Cicrano. Aí vem um sacrifício de 30 dias de oração. Gente, orar é uma conversa com Deus. Orar não é um negócio com Deus. Ok? Quando alguém faz uma campanha tendo um negócio com Deus, vou orar 30 dias para Deus restaurar a família de fulano. Isso é um negócio, só não tem pagamento em espécie. Mas o indivíduo, Rosimar, ele faz para receber de Deus. Não é assim que funciona. Você tão somente tem que crer e recebe simplesmente por crer. Por quê? Porque o prazer do Pai é abençoar. Prazer do Pai é abençoar. Você que é pai, você que é mãe, você não abençoa seu filho só se ele fizer algo. Você abençoa mesmo ele não fazendo. Você diz, meu filho, faça. Aí o filho não faz. Ele pede com aquela carinha de dengue, você vai lá e dá. Agora imagina Deus. Jesus disse assim, olhou para os discípulos e disse, olha, vocês são maus, mas mesmo assim vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos. Aí onde é que está? Tem muita gente que quer se aproximar de Deus com sacrifício. Não vai se aproximar nunca. Nunca! As pessoas se aproximam de Deus crendo em Jesus. Estão somente crendo em Jesus. Aí você diz, Rosimar, você diz, Rosinaldo, então eu não preciso fazer nada, só crer. Quando você crê em Jesus, a sua crença desperta em você desejo de fazer algo. Você não vai fazer para receber, você vai fazer porque você já crê nele. E os seus atos são frutos da sua crença. Os seus atos são frutos da sua crença. É por isso que a palavra diz que a fé sem as obras ela é morta. Não é você fazer obras. As obras são resultados da fé. Então se aproximar de Deus não é por mérito, entenda. Por mais que eu queira, meu irmão, por mais que você queira se aproximar de Deus, se Jesus não vier até você, nós nunca vamos consegui-lo. Isso é mérito próprio. Se eu disser assim, olha, eu vou orar 30 dias para ser mais crente, eu vou orar 30 dias para receber mais isso é mérito próprio, isso é um comércio, isso é um negócio. E não é assim que funciona. Deus quer que você só acredite, aí você acredita e recebe. Reflita na sua vida aí que você já manifestou fé, sem saber. Aquele dia que alguma coisa chegou na sua mão, você não tinha condição, você não podia fazer, era impossível, você parecia derrotado, não tinha ninguém do teu lado, ninguém te ajudou, ninguém fez nada por você, aí de repente, pum, deu certo. De repente, pum, chegou. Ali foi onde manifestou a fé. Mas entenda, se aproximar de Deus com atos não funciona. Vou subir num monte e orar para receber muito poder, para fazer muito milagre. Vai não, é ilusão. É você só prestar atenção em quem faz. Continua do mesmo jeito. A vida continua do mesmo jeito, nunca muda. Por quê? Porque Deus não faz comércio. Cara, orar lá no monte não é errado. Mas você vai orar por aquilo que você já é. Você não vai orar para ser mais nada, você já é. Você não vai orar para ser mais forte, você já é. A partir do momento que você crer, você já é. Por quê? Porque não depende do teu mérito, não depende se você acerta, não depende se você erra, depende de crer. O cara não era nem cristão, cara. O cara não era nem cristão.
Mas o cara creu. O cara acreditou. O cara tem que crer. O cara tem que crer. Jesus chegou para um cego de nascença. Jesus olhou para o cara era cego. O problema do rapaz era cego desde a sua infância, desde nascença. Os pais dele sabiam que ele era cego, porque criou ele. Os fariseus, todo mundo sabia que o cara era cego. Mas o que é que aconteceu? O cara, ele acreditava, Rosiane, que se aproximasse de Jesus, dava certo. O que é que aconteceu? Ele se aproximou de Jesus, Jesus cuspiu na terra, Jesus cuspiu, fez lama com o seu cuspe, empurrou dentro do olho do cara. Meu amigo, olha para cá e preste atenção. Quando cai um cisco no nosso olho, a gente se aperreia. No olho do cara foi entupido de lama. Jesus untou, a palavra diz que ele untou lama no olho do rapaz, cego de nascença. O que foi que Jesus disse? Agora vá e lave no tanque de Siloé. Jesus disse, vá lavar no tanque. O que é que ele fez? Saiu andando pelos muros, foi andando. Ele só foi porque acreditou. Entenda, a gente só consegue as coisas quando acredita. Ok? Vou falar uma coisa para você. No momento que Jesus meteu saliva, que virou lama no olho do rapaz, o rapaz já ficou curado. Só que ele não enxergava, Rosinha, por causa da lama. Quando cai um cisco no seu olho, você fica alguns minutos sem enxergar. Você fica agoniado. Você prefere ficar com o olho tapado do que aberto. Você prefere ficar com o olho fechado do que aberto, quando cai um cisco. Então, o rapaz, ele acreditou na palavra. Ele não fez nada, só acreditou. O problema está aí. O problema está que quando muitas pessoas que vivem na lei escutam uma fala dessa aqui que eu estou falando, aí dizem assim, não, é muito fácil. Cara, Jesus não veio trazer nada difícil. Jesus não veio impor a você nenhum sacrifício, pelo contrário, Ele foi quem assumiu o sacrifício. Jesus não veio trazer sobre a sua responsabilidade nenhum sacrifício, Ele mesmo absorveu para si a nossa sentença de morte, a sentença do pecado. Jesus chamou para si a responsabilidade. O rapaz acreditou, saiu andando, chegou no tanque, lavou, enxaguou o seu rosto com aquela água, obedecendo. Entenda, o problema está aqui, é você crer na palavra. Qual foi a palavra? Vá lavar no tanque. No tanque. O cara chegou no tanque e lavou. Quando ele levantou a cabeça, que abriu, ele disse, eu estou vendo. Eu estou vendo. Qual foi o sacrifício? O cara nem crente era. A gente tem que crer. A gente só precisa crer. Eu pergunto a você, pecador, eu vou falar até baseado na lei, pecador entra no céu? Então, para entrar não pode ser pecador, entenda. O nosso pecado já foi levado. Alguém já levou, então se levou eu não tenho. E se peco, o pecado não tem mais efeito de sentença. A questão é que muita gente pensa que a sentença do pecado é só na hora da morte. Não, é na vida inteira. Tem muitas pessoas que têm uma condenação na vida inteira. Nada dá certo por mais que tente. Cara, você não tem que tentar, você só tem que crer. Jesus, quando foi fazer o universo, ele não tentou, ele falou. Deus disse, haja luz, aconteceu a luz.
Deus disse, apareçam as estrelas e os astros, apareceu. Ele não tentou fazer, ele fez. Entende isso aqui? Jesus não tentou ressuscitar, Jesus ressuscitou. Então quando você crê, você vai lá e faz, porque já existe uma determinação através da crença. Vou citar um exemplo simples. Você hoje está aí sentado porque você acreditou que viria. Olha a fé como é simples. Você acreditou que viria para a igreja, você está aí. Fé é isso. Fé é visualizar antes de você chegar lá. Fé é visualizar aquilo que você quer. Você não pode pensar no que não quer, é pensar no que você quer. Você não pode mentalizar o pecado, a falha, a fraqueza. É o diabo que aponta isso aí. Ele diz, não, você não vai conseguir porque você é fraco. Não, você não vai conseguir porque você chama palavrão. Você não vai conseguir porque fez isso. Você não vai conseguir porque fez aquilo. Ele aponta o que a gente fez. Entenda, o nosso pecado está no passado. Ele aponta o que fez. Ou seja, ele aponta algo que já está no passado. Ele não aponta algo que está no futuro. Ele não aponta. Isso aqui é, cara, quando a gente entende isso, é maravilhoso, cara. Você acreditar que pode ter uma vida transformada, pode ser um cara bem sucedido, você acreditar que você pode ser transformado, pode ter a sua casa própria, o seu comércio, a sua vida, uma família abençoada, você acreditar nisso. Aí o diabo ele chega e diz, não, mas você fez, ele aponta para o passado. Entenda, preste atenção nisso aqui. Lá no teu passado, você não existe. Pelo amor de Deus, entenda. No teu passado você não existe. Por quê? Porque o nosso passado, com as nossas fraquezas e pecado, foi jogado no mar do esquecimento. E sabe por que foi lançado no mar do esquecimento os nossos pecados e fraqueza? Para que Deus nunca se lembre. Vou explicar. O diabo chega e acusa você. Tu vai abençoar fulano, ele fez isso. Aí Deus lá no passado diz, eu não lembro não sei disso não. Por isso que o nosso erro é lançado no mar do esquecimento. Para que quando o diabo chega te acusando e questione Deus por estar abençoando você, aí Deus seja seu advogado. Deus diz, não, eu não me lembro disso não. Aconteceu quando? Paulo diz, minha irmã, as coisas velhas passaram. Entenda, não é o fato da humanidade ter pecado. Agora é você e Deus, sendo, versículo 24, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Pagou quanto para ser salvo? Nada. Pagou quanto para ser justificado? É aqui, eu vou encerrar nessa parte aqui. Domingo eu continuo. Veja só. O versículo 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Versículo 24 diz, sendo justificado gratuitamente pela sua graça. Jesus não morreu, Rosimar. Rosimar, quando a gente passa a meditar, Deus começa a nos revelar muita coisa. Primeiro, Jesus na cruz morreu pelo fato de estar sendo homem. Ok? Está sendo homem, teria que morrer. Mas, entra aqui. Ele morreu para se cumprir a sentença, Rosimar, de morte, por causa do pecado, já não dele, mas nosso. Jesus sentou na cadeira, cara, e recebeu a sentença. Quando Jesus recebeu a sentença, e ressuscitou no terceiro dia, aí entra o versículo número 24, sendo justificado gratuitamente, sendo justificado de graça. Ou seja, precisa fazer alguma coisa?
Precisa se esforçar? Cara, entenda. A gente tem que vir à igreja por gratidão. Não é para ser mais ninguém. É por gratidão. Eu venho à igreja todos os domingos por gratidão. Eu não venho para ser santo. Eu não venho para ser isso. Não, eu venho por gratidão. É aqui onde é que está. É por isso que as pessoas, Rosimar, são decepcionadas. E as cadeiras ficam assim. As pessoas vêm, passam poucos dias e não vêm. Por quê? Porque as pessoas vêm para receber. As pessoas não vêm porque já tem e agradecer. As pessoas vêm para receber. Aí não recebe, se decepciona, vão embora. Então entenda. O versículo de número 23, que todos pecaram, já não está mais no versículo 24. A função e sentença do pecado não tem mais efeito no versículo 24. No versículo 23, nós estávamos todos cheio de pecado. No versículo 24, somos justificados por causa da morte e ressurreição de Jesus. Cara, quando você entende isso, você tem uma vida diferente. Quando eu digo que tem uma vida diferente, eu estou dizendo que você vai ser rico, não. Você tem uma vida diferente aqui. Aqui, ó. Aqui. A gente cai, erra. Cara, só faz bater a poeira. Se levanta e a vida continua do mesmo jeito. O cara, quando entende isso aqui, você não fica preso à religião. Não, é porque eu sou crente daquela igreja. Cara, você tem que entender que você é filho. Esquece a placa. Esquece a bagaceira da placa. Somos cristãos. Somos justificados. É aqui onde é que tem que ter um efeito. Bendito seja Deus. Então, o fato de todos pecaram não tem efeito quando você crê no Filho.